Se tem um tema que vocês pediram é esse daqui. Finalmente falaremos de fundos imobiliários de papel. É um tema que vocês estão flodando meu Instagram e minha caixa pessoal e eu acho sensacional, então estou fazendo aqui uma aula para vocês para explicar sobre fundos imobiliários de papel. O que veremos nesta aula de hoje? Eu sempre vou passar um resuminho prévio, vamos lá. Fundo de papel versus fundo de tijolo, vou explicar a diferença funcional entre os dois. O que são os fundos de papel no detalhe, vantagens e riscos de FII de papel. Esse ponto aqui é um dos pontos-chave da aula. As pessoas não enxergam isso daqui. É importantíssimo entender qual é a real vantagem e o real risco de investir num fundo imobiliário de papel. Para quem eu acredito que tem mais sentido buscar esse tipo de investimento e para quem eu acredito que não tem sentido. E, ao final, vamos analisar um de cabo a rabo. Pegar exatamente o que você tem que analisar. É diferente, aliás, é bem diferente analisar um FII de papel de um FII de tijolo, perfeito? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. É a melhor forma do YouTube entender que o conteúdo tem sentido para você e divulgar para outras pessoas. Também fica aqui o meu convite para vocês baixarem todos os conteúdos gratuitos, planilha, e-book e até conhecer o curso Renda Passiva Vitalícia. Lá eu ensino você de cabo a rabo, do zero, construir a sua vida financeira e aprender a investir. Então, sem mais delongas, bora lá! Primeiro de tudo, fundo de papel versus fundo de tijolo. Qual que é a diferença fundamental entre eles? Quando você investe em um fundo imobiliário do tipo tijolo, não é que ele de fato faz tijolos. É o fundo imobiliário que é o que nós estamos acostumados, que ele tem um imóvel por trás. Quando você investe num FII de shopping, você está investindo num fundo imobiliário de tijolo, porque ele tem como imóveis os shoppings, um FII de laje, um FII de galpão, um FII de hotel, de hospital. Esses são os fundos imobiliários tradicionais, que eles têm imóveis. Você de fato comprou uma cota, você de fato dono de um pedaço do imóvel. Perfeito? Até hoje, 95% do conteúdo que eu divulguei até aqui agora na minha playlist do canal de fundos imobiliários é focado nos FIIs de tijolo, porque eles realmente são a parcela mais relevante. Só que existe dentro dos fundos imobiliários outras categorias. Tem o FII de tijolo, tem os fundos de fundos, que eventualmente farei uma aula sobre isso, os fundos de desenvolvimento que constrói e vendem, não são donos do imóvel propriamente dito, e os FIIs de papel, que é essa categoria que eu vou explicar para vocês hoje. E essa aula eu desenhei ela para tentar ser o jeito menos complicado e menos técnico possível, para você entender o que você realmente precisa. Eu vou dar aqui sim umas definições técnicas, porque é importante você ter isso por escrito, que a ideia de toda a aula desse canal é ser o mais completa possível, mas o grande foco vai ser em você entender o conceito e a prática disso. Show? Vamos lá! Definição. O que é um fundo de papel? A definição formal é essa daqui. São fundos imobiliários que alocam seu patrimônio em recebíveis imobiliários, principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. De maneira bem simplista, já vou explicar. Um fundo imobiliário de papel nada mais é do que um fundo que vai comprar dezenas ou até vezes centenas de certificados de recebíveis imobiliários, de maneira majoritária. Ele pode investir em outros títulos, legal? Mas é um fundo imobiliário que vai comprar, de maneira geral, uma porrada de CRI. E se você tem alguma noção de investimentos, Matheus, mas certificado de recebível imobiliário, um CRI é um título de renda fixa, não é? É um fundo imobiliário que compra títulos de renda fixa. Outro exemplo de título de renda fixa muito conhecido, um CDB. Um CDB é um título de renda fixa, um LCI é um título de renda fixa, o Tesouro Direto é um título de renda fixa e um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, também é um título de renda fixa. Então é um fundo imobiliário, perfeito, que vai manter em carteira dezenas de certificados de recebíveis imobiliários de maneira majoritária. Também pode ter outras coisas. Até aqui quero que você só entenda isso. Vamos continuar. E o próximo slide agora, ele vai contar uma historinha de como é que funciona essa estrutura para que você consiga entender para frente como é que você analisa, para que você consiga entender para frente o que é que tem sentido e quais são os riscos. Se você não entendeu o que eu vou explicar agora, muito dificilmente vai ter sentido o restante. Então, muita atenção aqui. Vamos lá. Como é que surge um CRI? Do ponto de vista de empresa, legal? Vamos lá. Imagina que tem uns empresários que querem construir um shopping center. Perfeito? Eles querem construir um shopping center. E eles precisam de 100 milhões de reais para abrir o shopping. Eles não têm esse dinheiro, legal? Mas eles têm a estrutura, têm o planejamento, eles querem abrir esse shopping. E estimam que a receita mensal que eles vão ter desse shopping, dos aluguéis, vai gerar em torno de 2 milhões de reais. Beleza, eles têm o projetinho, têm o plano perfeito, mas eles não têm o dinheiro.
O que eles podem fazer? Eles podem ir numa securitizadora, perfeito, e pedir esse dinheiro para elas. Eles podem pedir esse dinheiro para a securitizadora. A securitizadora vai e dá o dinheiro para eles. Dá não, ela empresta esse dinheiro para eles. Mas por que uma securitizadora emprestaria esse dinheiro para o shopping? Porque ela faz um contrato. Ela faz um contrato com ele. E esse contrato é feita a seguinte conta. Vamos lá. O shopping, os donos, eles colocam como garantia que eles vão pagar esse empréstimo ou imóvel, até numa alienação fiduciária, ou com os aluguéis futuros. Tem alguma garantia, usualmente é o imóvel, ou até o aluguel passar para a securitizadora, de que eles vão pagar. Então, essa é a garantia. E, em troca, ele empresta o dinheiro a uma taxa pré-determinada. É assim que uma renda fixa funciona. Quando você compra o Tesouro Direto, você emprestou o dinheiro para o governo em troca de uma taxa de juros. Quando você comprou um CDB, você emprestou o dinheiro para o banco em troca de uma taxa de juros. Legal? Esse é o mesmo conceito de qualquer título de renda fixa. A securitizadora emprestou o dinheiro para o shopping, perfeito, em troca de uma taxa. E por que a entidade está tomando esse empréstimo? Porque ela acredita que ela vai ter uma rentabilidade maior, ela vai ter um rendimento maior. A conta que o gestor do shopping faz não é exatamente essa, mas entenda na sua cabeça. Bom, eu emprestei 100 milhões de reais, vou estar recebendo 2 milhões por mês de aluguel líquido e eu estou pagando de juros 1 milhão de reais. Então a conta fecha. Eu emprestei o dinheiro, eu pago uma taxa de juros menor do que eu faço. É assim que um banco funciona no CDB. Você empresta dinheiro para o banco num CDB, perfeito, ele te paga uma taxa, esse dinheiro que ele emprestou de você, ele repassa, ele faz o empréstimo e a diferença das taxas é o que ele ganha. Então é esse o conceito da renda fixa. Você empresta dinheiro para uma entidade em troca de uma taxa de juros e essa entidade vai tentar remunerar mais esse dinheiro do que ela tem que te pagar. Assim acaba sendo a grande regra do jogo. Beleza? Até aqui? Entenderam essa transação? Show! Aí que entra. A securitizadora, além de poder ganhar dinheiro dessa forma, de simplesmente receber os juros do valor pré-acordado, porque nada mais é, esse dinheiro emprestado, nada mais é do que o adiantamento do dinheiro futuro que o shopping ia receber. Só que ela pode pegar esse contrato e certificado que ela tem e vender. Ela pode, inclusive, vender certificado a uma taxa diferente, a mesma taxa, ao valor que ela já, além do lucro que ela teve adiantando o dinheiro para o shopping, ela pode vender certificado. E ela pode vender certificado no mercado secundário, que são as pessoas comprando. Eu posso comprar um CRI, você pode comprar um CRI, ela pode vender isso. Só que além de nós podermos comprar esse CRI, poder comprar isso, quando a gente compra o CRI, o que a gente compra? A gente comprou o CRI, legal, e a gente passa a receber a taxa de juros, porque eu comprei o certificado, eu comprei a dívida agora está comigo. Se eu investir, vamos imaginar que de repente o acordo da taxa da securitizadora para o shopping é 10% ao ano, legal? E a securitizadora pegou esse certificado. E ela me vendeu esse certificado, eu comprei dela e agora eu passo a receber os 10% ao ano, porque eu comprei a dívida, perfeito? Só que quem mais pode comprar dívida além das pessoas? O gestor de um fundo. É aqui que está o pulo do gato. É aqui que está. O gestor do fundo imobiliário de papel, ele vai comprar essas dívidas. Ele vai comprar esses CRIs. Ele vai então comprar isso daí em troca da taxa de juros. A securitizadora acabou fazendo meio campo, perfeito? Então, o gestor do FII de papel, ele passa a comprar os CRIs, mas que ele comprou o CRI, ele passa a receber essa taxa de juros. Do mesmo jeito que um fundo imobiliário de tijolo pega o dinheiro das pessoas para construir, reformar ou expandir um imóvel, legal? Um FII de papel, agora, olha só, ele pega o dinheiro das pessoas para comprar esses CRIs. Olha como agora ficou tudo muito mais claro na sua cabeça. Em vez de ele comprar o imóvel, ele compra um certificado. Por que chama FII de papel? Porque o certificado é literalmente, não literalmente, né? É um certificado de um título de renda fixa, é um certificado de dívida. Você pode imprimir por seria de papel. Mas é um fundo imobiliário que ele compra certificados de recebíveis imobiliários ao invés de comprar imóveis. Ficou claro para vocês como que funciona essa dinâmica? Fiz essa aula com muito carinho para vocês. E agora eu vou adicionar uma definição do que são FIIs de papel. Beleza, até que isso aqui você já entendeu, que são fundos que alocam patrimônio em recebíveis imobiliários, os CRIs. E os gestores, qual que é o papel do gestor e do administrador do FII de papel? Porque assim como o FII de tijolo, ele cobra uma taxa de administração e de gestão. Ele cobra uma taxa. E o que você ganha ao fazer isso?
você está ganhando toda a expertise do gestor em analisar, que não vai comprar qualquer CRI. Esse é um exemplo do shopping, mas pode ser um exemplo de um lojista que vai dar inadimplência. Às vezes uma taxa de um CRI é muito baixa, não vale a pena. Então tem que ter uma análise de risco e rentabilidade por trás disso, a qual o gestor e o administrador fazem. Ou seja, dentro de um FII de papel, o gestor administrador ele tem como trabalho analisar o risco de inadimplência, analisar a data de vencimento se é coerente, as garantias envolvidas e a taxa de juros. Então, o grande papel do gestor do FII de papel entenderam o que aconteceu? Foi sem querer, eu juro. Vamos lá. O grande papel do gestor do FII de papel é analisar o balanço risco-retorno dos certificados de recebíveis que ele compra, para que dentro da carteira que ele vai ter vários CRIs, tenha uma mescla cujo risco é baixo e o retorno é o melhor possível. Então ele vai analisar CRI por CRI, quem que é o emissor, qual que é a história fiscal dele, a história contábil, qual que é o vencimento, a garantia envolvido, qual que é a credibilidade dele no mercado, qual que é o fator de risco, qual que é a taxa que ele está contratando. Perfeito? E em troca dele comprar e fazer essa gestão e distribuição, ele te cobra uma taxa de administração. Nada mais justo do que isso. Mas entenderam o papel do gestor de FII de papel? Não tinha nenhuma outra palavra no lugar de papel para falar aqui. Vamos lá. Até aqui, todo mundo comigo, certo? Vamos fazer um resuminho de 1 minuto que eu acho importante. Diferença fundamental, FII de tijolo, FII de papel. FII de tijolo compra imóveis. FII de papel compra certificados de recebíveis imobiliários. Perfeito? A função, não papel, a função do gestor dentro de um FII de papel. Analisar os certificados para tentar minimizar a inadimplência, tentar achar uma boa estrutura de datas de vencimento, uma boa taxa, com boas garantias, de forma que você tenha dentro do fundo imobiliário de papel uma carteira bem protegida com um bom balanço risco-retorno. Ele compra esses certificados da mesma maneira que nós podemos comprar. A vantagem é que ele vai comprar 60, 70, 80, 100 e ter uma gestão que ele te paga mensalmente os juros. Se você ou eu comprarmos um certificado de recebível imobiliário, a gente provavelmente vai receber só no vencimento. Então ele consegue, através desse acordo, distribuir mensalmente os juros da renda fixa, o que dependendo como você olha uma vantagem, dependendo como você olha uma desvantagem que eu vou explicar a seguir. E por que classificado como um fundo imobiliário? Porque está lastreado em imóveis, está lastreado em ativos no mercado imobiliário. E um CRI, assim como um fundo imobiliário, ele é isento de imposto também. Então você ainda continua com a vantagem de um fundo imobiliário que é isento de imposto de cabo a rabo. Legal? Espero que vocês realmente estejam entendendo. E pessoal, dúvidas, comentem aqui embaixo. Vocês não têm ideia da motivação que eu ganho quando tem algum comentário, seja para um elogio, uma crítica, uma sugestão, alguma coisa. Isso motiva muito a produzir conteúdo para vocês. Legal? Vamos lá então. Vantagens de se investir em FIIs de papel. Primeira vantagem, é uma renda variável atrelado à renda fixa, logo é mais estável. Porém, muito cuidado aqui, muito cuidado mesmo com essa vantagem. Não é renda fixa, é renda variável. As cotas dos FIIs de papel são negociadas no mercado secundário. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo real, legal, como isso pode impactar a cotação dele. Apesar de na teoria estar lastreado em renda fixa, é negociado no mercado secundário. O que é o mercado secundário? Você compra e vende ações e fundos imobiliários de pessoas, não direto da entidade. Se você comprou uma ação da Petrobras, da Ambev ou um fundo imobiliário que já está listado na bolsa, você não está comprando da empresa ou do gestor. Você está comprando de pessoas que te aceitam vender para você. Isso gera muito cunho emocional, principalmente no curto prazo. E aqui tem até aquela polêmica que surgiu há um bom tempo atrás, de que vale a pena ter a reserva de emergência inteira em fundo imobiliário de papel. Eu discordo completamente disso. Perfeito? Mas é uma vantagem, porque é renda variável atrelada à renda fixa, portanto, ela é, por definição, menos volátil. Legal? Mas não é renda fixa. Segunda vantagem, eles são os maiores pagadores de dividendo entre os fundos imobiliários. O dividend yield deles, que é o percentual de dividendo pago, costuma ser bem mais alto do que o dos FIIs de tijolos, que orbitam em torno de 0,4 a 0,6. Você costuma achar FIIs de papel pagando de 0,6 a 0,8, 0,9. Só que aqui, meu amigo, minha amiga, que o capeta te seduz. Cuidado, tá? Muito cuidado com você olhar isso e brilhar os seus olhos. Isso é uma vantagem, porém, there is no free lunch. Não existe almoço grátis. Eu vou explicar o porquê que isso
pode ser uma desvantagem, legal? E a terceira grande vantagem do meu ponto de vista é essa daqui, que você diversifica em um único ativo. Você comprou um FII que deve ter provavelmente 50, 100 CRIs dentro dele, então você tem uma pulverização muito grande. Então tem sim uma série de vantagens interessantes nesse tipo de investimento. Vamos agora às desvantagens e, por consequência, os riscos envolvidos com isso. Vamos lá. Primeira desvantagem, que é para mim a principal desvantagem, pela qual eu, Matheus, no meu momento de vida hoje, não invisto em FII de papel. A cota deles tende a ficar no mesmo preço ao longo do tempo. Vamos lá. Quando você comprou um FII de tijolo, você ganha dinheiro de dois jeitos. Com o aluguel pago, mais a valorização do imóvel. Legal? Você enxerga isso? Perfeito. Num FII de papel não tem valorização do imóvel, porque o contrato é um certificado de renda fixa que você vai receber aquilo. Então não valoriza, não tem sentido valorizar muito a cota, ela fica muito parada ao longo do tempo. Ela oscila de maneira macro em função de risco-retorno, opções melhores e piores no mercado, então o pessoal corre mais ou corre menos para o FII de papel. Porém, ele não tem uma valorização intrínseca real atrelado, é um acordo de renda fixa. Então a cota tende a ficar estável. Só que a cota fica estável nominalmente, a inflação corrói. Se você investiu num FII de papel que estava R$100 há 10 anos atrás, está 105 hoje, com certeza absoluta vale muito menos. A cota sua vale muito, vai corroendo o valor que você investiu, por causa do que o papel não valoriza. Então, para mim, essa é uma desvantagem bem grande de quem quer investir em FII de papel. Mas, Matheus, e os dividendos? Já vamos conversar sobre isso. Mas a cota em si tende a desvalorizar. Legal? E só um detalhe, tá? Se você está gostando dessa aula e não deixou o like ainda, cogite deixar agora. Eu nunca vi uma aula de FII de papel completa que nem eu estou fazendo para vocês. Se vocês acharam, podem comentar aqui embaixo. Sempre é bom ter algum complemento, mas ajuda muito a entender que o que eu estou fazendo tem nexo e sentido para vocês. Legal? E aqui é um paradoxo, tá? Tem gente que fala que é mais fácil analisar um FII de papel porque é renda fixa, eu acho um pouco mais complexo. Porque você não vai abrir os 60 CRIs, eu sei que você não vai, e olhar empresa por empresa, ver o rating dela, ver o risco de inadimplência, às vezes você nem tem tanto acesso a isso, e é complicado analisar 60, 80. Se você for ter 4 FIIs de papel, são 300, CRIs para você analisar. Você não vai fazer isso. Então você tem que fazer o quê? Confiar muito no gestor, porque o gestor está fazendo uma boa análise dos imóveis. Então, para mim aqui, é muito você delegar a confiança para o gestor. O que eu não acho errado, desde que seja um bom gestor. Perfeito? Mas ainda assim é uma desvantagem porque a análise é complexa. E, no longo prazo, eles perdem para os FIIs de tijolos. Se você for comparar o jeito que você ganha dinheiro, que é valorização mais aluguel, perfeito? Um FII de tijolo contra o aluguel mais alto do FII de papel e a valorização que é quase zero, o FII de tijolo ganha. A valorização mais o aluguel reinvestido nele ganha do aluguel reinvestido no FII de papel. Entenderam isso? Você ganha dinheiro de dois jeitos. Aluguel mais valorização. Legal? Como o FII de tijolo tem um aluguel menor, mais valoriza, ele no longo prazo vai ganhar matematicamente do FII de papel que só paga um aluguel maior. Então, eu que estou construindo patrimônio, para mim tem total sentido focar em FIIs de tijolos. Por isso que eu foco só em FII de tijolo. Eu não tenho FII de papel com o intuito de construir patrimônio. Perfeito? Isso é extremamente importante que vocês entendam. Legal? E para que tipo de perfil tem sentido então, Matheus? Esse carinha serve para nada? Muito pelo contrário. Ele tem um excelente uso, que é o uso que eu quero ter daqui a um tempo. Que é o quê? Gerar renda. Ele é um excelente gerador de renda. Imagina que eu estou lá na frente já atingi minha independência financeira, o valor que eu quero. Tem todo o sentido do mundo eu pegar parte do meu capital e colocar nos FIIs de papel para usufruir do dividendo. Eu vou migrar minha carteira para uma maior pagadora de dividendos, não tenho que vender a cota e vou pegar o dinheiro e de fato usufruir. A inflação vai ter menos impacto para mim, que eu cheguei no valor que eu queria. Legal, eu não vou ter todo o meu dinheiro nisso, é óbvio que não, mas da parte de eu usufruir, eu posso usufruir mais desses dividendos. Continuar na minha carteira com empresas de crescimento, fundos imobiliários, sem preocupar tanto com o dividendo que eles estão me pagando, usufruir desses carinhas aqui, deixar o patrimônio inflando. Então, para quem quer usufruir patrimônio, que já passou um tempo, inclusive, tem menos tempo para frente devido que a inflação já vai impactar, quer ter uma previsibilidade maior de receita com dividendos altos, esse carinha passa a ter sentido, porque ele é um bom pagador de dividendos. Só que se você quer usufruir disso, de fato, usar a renda, ele passa a ter sentido, porque ele vai pagar mais para você. Só que se você quer construir patrimônio, para mim não tem sentido, porque ele perde para uma coisa que é lastreada com imóveis reais.
Entenderam a diferença? Quando você quer usufruir do patrimônio, tem sentido você migrar uma parte do seu patrimônio para os FIIs de papel, que eles vão te pagar um dividendo mais alto, logo você pode reinvestir ou deixar crescendo o que tem que crescer ainda, porque patrimônio sempre está inflando, é bom. E a inflação vai doer um pouco menos em você, porque você já passou um tempo, você tem menos tempo para frente, legal? E você vai ter os seus outros ativos também lastreados à inflação. E você está na fase de usufruir. Então eu vou buscar coisas que me pagam mais. Tem sentido para você? Se tem, diz para mim aí. E vamos finalmente pegar e analisar agora é a parte mais didática da aula, beleza? Vamos lá. Vou abrir aqui o site que eu mais gosto para explicar para vocês de FIIs, que é o Funds Explorer. Onde é que eu acho aqui os FIIs de papel? Pode vir ferramenta, ranking de fundo imobiliário, legal? Se vocês pegarem o ranking, fizerem a lista do top 10 e comprarem, eu vou achar onde vocês moram, eu vou estar embaixo da cama de vocês. E para fins legais, isso não é uma ameaça, é só uma brincadeira. Você vai aqui, ó, ranking de FIIs, todos os setores, você coloca aqui, ó, títulos e valores imobiliários. E ele vai te listar todos os FIIs de papel. Uma dica, organizem por liquidez, da maior para menor. Quanto mais liquidez tem, mais negócios tem, mais fácil você entrar e sair, e é um bom critério para você analisar. Cuidado, tá? Porque o Funds Explorer não é blindado. Esse RDM aqui, ele é um fundo misto, tá? Ele não tem só CRI, ele tem também imóveis. Então ele é um fundo híbrido, para mim não devia estar classificado como título de valor imobiliário. Por isso tem que sempre abrir e dar uma analisada no relatório. Eu abri aqui, ó, para a gente ver o Becri, tá? Ele é um fundo bem didático e bem legal, para a gente dar uma analisada nele. E vamos lá. Banestes, recebíveis imobiliários, show de bola. Liquidez diária, quase 10 mil negócios, para mim está excelente. Olha o dividend yield dele do último mês só, isso aqui não é tão relevante, mas é legal dar uma olhada. O patrimônio dele, quase R$500 bilhão, perfeito. De curiosidade, o P por VP dele está 1, não costuma fugir muito em FII de papel. Olha a descrição dele, olha que legal aqui, ó. Olha a cota dele no último um ano, né? Muito flat, porque ele não tende a mexer nesse sentido. E olha que legal que eu comentei com vocês lá atrás do pânico de mercado. Se pegar aqui, desde 2016, o preço dele não foge muito de 115, né? Mas olha aqui, ó, no pico da crise ou pânico, caiu 85, vocês não estão vendo, né? Agora vocês estão. Ele chegou a cair de 127 para 85. Ele voltou muito rápido, porque é algo bem inclinadinho. Mas se você precisou do dinheiro nesse dia aqui, por causa do pânico do mercado secundário, derrubou muito o preço. Ele voltou rapidamente, porque não tem tanto nexo um fundo imobiliário de papel ter essa queda. A menos que todos os certificados fossem dar um calote coletivo, que existia isso, essa possibilidade, esse medo era real, por isso que o preço dele acabou caindo. Mas voltou rápido uma vez que viu que era um exagero. Matheus, estava barato aqui? Não estava, porque se os CRIs dão calote, as empresas dão calote, de fato estava no preço justo. Não existe barato e caro, mas o ponto aqui é, essas quedas podem acontecer mesmo num fundo que é absurdamente estável, legal? Vocês vão ler tudo que tem que fazer aqui. A taxa de administração costuma ser um pouco mais alta, orbita em torno de 1%, mas o bacana disso daqui é ver, ó, os dividendos dele pago, o dividend yield dele, ó, o 0,5% tá aqui, ó, ele poucas vezes chegou a pagar menos que 0,5%, então tem um yield realmente um pouco mais alto. E olhem sempre o último relatório, que eu já deixei aqui aberto, tá? Pra gente dar uma olhada. Vamos lá, qual que é a diferença? A gente não vai buscar aqui vacância, a gente não vai buscar quem são os locatários, se ele é multi, porque não tem sentido isso. Esse é um relatório mais simples de 10 páginas, mas ele é bem didático, porque você vai ver aqui quem que é o gestor, quem que é o administrador, vai fuçar sobre eles, legal? Confirmar aqui a taxa, o benchmark, que é a marca, o quanto eles querem de fato bater o GPM mais 6. E aqui vocês vão começar a analisar ele, ó, quanto do resultado dele veio de CRIs, entendeu? No último mês, 3,6 milhões, 12 meses 37, desde o início. Ele também investe em outros FIIs, com certeza ele pode investir um pouquinho. LCI, desde o início tem, mas agora ele não tem mais pelo jeito. Debêntures ele tinha, mas também não tem mais. As despesas dele, a distribuição por cota. Aqui, ó, que legal. Isso daqui é bacana ver a distribuição da cota deles ao longo do tempo, legal. O dividend yield que ele pagou também. Aqui o dividend yield tem uma relevância bem interessante. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Aqui, ó. Aqui você vai ver a lista de todos os CRIs que ele tem. Olha que curioso. O CRI das Sendas está acordado em
IPCA mais 4,9%. É isso? É. Perfeito. IGPM mais 8%. As taxas que eles estão pagando em função do acordo feito, entendeu? Não é mais, esse aqui é o total. Esse aqui acaba sendo o total deles acordado, né? É. O quanto eles acordaram? 4,9, 8, 5,6, 8,56, 7, 3,5, 12. Enfim, é a taxa que eles acordaram para, de fato, adquirir o cripto. Então tem taxas muito diferentes. Vocês enxergam isso? O rating aqui, nem todos têm o rating. Quanto maior a nota, AAA, AAA acaba sendo melhor. E aqui, ó, tinha um negócio bem legal deles, é o seguinte. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria chegar. É a composição da carteira. Como que a carteira rentabiliza? Vamos lá? Aqui, ó. 47% da carteira está rendendo na média IPCA mais 7,88. 16% da carteira está rendendo IGPM mais 9. 1% da carteira IGPDI mais 7,9, 39. CDI mais 2,8, 14 da carteira, rendendo só o CDI 7,3. Isso aqui que importa, isso aqui é legal. Você tem uma noção do quanto está rendendo. Se ele pegar tudo isso daqui, somar e dividir e fazer a média, ele vai chegar nessa composição, entendeu? Isso aqui está pagando IGPM mais 12. Esse aqui está pagando, cadê? Um outro aqui, IGPM mais 7. Ele vai somar isso em função do peso, fazer uma média ponderada e vai chegar aqui no quanto cada um de fato está pagando. A composição aqui, 81% dele é CRI. A gente viu que ele tinha outros fundos imobiliários, 13%. Tesouro Público, Título Público, 1%. Aqui os setores dos CRIs. Aqui é importante estar diversificado também. Por caso tiver a chance de um calote coletivo, é legal estar diversificado também. Corporativo, multipropriedades, loteamento, shopping. A distribuição geográfica, a maior parte está, de fato, no Sudeste. A duração dos ativos nos anos. O vencimento deles, aqui, ó. Vencimento médio da carteira, 4 anos. Tem mais alguma coisa aqui? Eles vão comentar. Distribuições. Aí o comentário do gestor ao longo do mês. Vamos abrir um outro? Vamos abrir aqui o CPTS rapidinho. A gente dá uma olhada no certificado dele. Opa, faltou uma barra aqui. Entenderam mais ou menos essa ideia? Aqui é um outro também. Uma liquidez bem maior, um patrimônio maior. Só de curiosidade, o P por VP também está perto do 1. Vamos direto para o relatório dele, né? Os dividendos, o dividend yield. Um pouco maior do que o outro. O último relatório, vamos ver aqui. 25 páginas, relatório mais completo, né? Aqui, vocês estão vendo? Então, né? O último dividend yield do último ano, né? Dá uma olhada. Performance no A, taxa de emissão, taxa aqui, opa. 1,05%, um pouquinho mais alto do que o outro. Uma comparação dele, olha só, acompanhando o IFIX. Vamos dar uma olhada aqui. As emissões, tererê, tererê. A distribuição dos proventos. Os dividendos acumulados. Aqui ó, também, ó. Os CRIs e as taxas que eles foram acordados, as tabelinhas. Os FIIs que eles têm em carteira. A oscilação do CDI, do IFIX e desse fundo. Ele acompanha o IFIX, mas olha que curioso, quando o IFIX caiu, ele segura, né? Isso aqui que é legal dar uma olhada. Ele tende a oscilar menos do que o IFIX. Olha aqui as oscilações do IFIX, ele segurando. Porque ele está lastreado em renda fixa, então tende a não oscilar de fato. Aqui é bacana, né? O resultado financeiro dele ao longo do tempo, né? Mas, Matheus, por que oscila se é renda fixa? Então, porque pode ter inadimplência, pode ter calote, enfim, é interessante ver. Ele pode adquirir mais CRIs, renegociar as taxas, não está no vencimento. Aqui, ó, renda fixa, o rendimento. Aqui ele explode. Quanto é da renda fixa que ele tem aplicado, do rendimento dos CRIs, o ganho de capital também existe, isso aqui é tributado, no caso, mas porque o ganho de capital da valorização. Resultado. Isso aqui é importante ver, tá? Ver se o que ele está distribuindo está coerente com o resultado, para não estar invadindo o caixa, que ele pode dar ilusão, ele pode pegar o caixa dele e começar a pagar mais para os cotistas para dar a ilusão de que está mantendo o mesmo resultado. Então isso aqui é importantíssimo, tá? O resultado, de fato, real e quanto ele distribuiu. Então em março de 2020, ele distribuiu 1 centavo a mais do que ele deu de resultado. Em abril, 4 centavos, em maio, ele distribuiu mais, entendeu? Agora aqui, em junho, ele voltou a fazer um caixa. Ele teve 78 centavos de resultado e distribuiu
67 centavos. Então, ele fazendo esse jogo, ele consegue pagar um dividendo mais constante e abaixando e repondo no caixa para balizar isso. Isso aqui é bem legal. Eu acho que o do Becri tinha isso, né? Se eu não estou viajando em algum lugar. Tinha sim. Acho que eu passei batido para mostrar para vocês. Tinha que eu vi antes de começar a gravar essa aula. Cadê? Ou estou sonhando? Deixa eu dar um pause aqui, já volto em um segundo. Eu sonhei. O do Becri acabou não jogando isso. Mas é importante você ver o quanto de distribuição ele jogou em função do resultado. Legal? Isso aqui é bem legal. Muitos FIIs colocam assim, distribuiu 100%, 98%, 97%, 101%. Isso acaba sendo comum e é importante ter esse confronto, tá? Aqui, para ver se a distribuição está de fato coerente com o que a gente viu. Continuando aqui de volta no CPTS, FIIs a partir dos shoppings. Aqui mesma coisa, ó. Quanto que é 50% IPCA mais 6, quantos são outros FIIs. Isso aqui também acaba sendo um pouquinho mesclado, mas dentro dos FIIs deles tem também FIIs de papel, então é importante ver isso. Cadê? Vamos lá. A rentabilidade deles. Aqui, linha por linha do acordo. Tá gravando? Tá. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, os FIIs que ele tem em carteira. Posição por segmento. E aqui o descritivo, né? De cada um dos imóveis dos CRIs, para ver se realmente tem sentido e são imóveis de qualidade. Então esse relatório é bem mais completo do que no caso do outro. Perfeito? Agora vamos voltar aqui para a tela e fazer um resumão. Resumo geral da aula de hoje. FII de tijolo, FII de papel. Tijolo tem imóvel. FII de papel compra a maior parte CRIs. A cota tende a não valorizar, mas paga um dividendo mais alto. É lastreado em renda fixa, porém é renda variável. Tende a ficar mais estável, pode oscilar, mas tende sim a ser mais resiliente. Perfeito? A cota não valoriza, então a inflação acaba matando isso. Os dividendos são maiores do que o fundo de tijolo, então isso tem um sentido melhor para você. Na fase de vida de usufruir patrimônio, para mim tem nexo. Na fase de construir, não, acaba perdendo para os fundos de tijolo. Na parte da análise, tem que analisar de fato o quanto diversificado ele está nesse sentido de setor, vencimento, com as suas taxas de retorno, ver se o que está sendo distribuído está coerente com o resultado, para que você não tenha uma ilusão de que o fundo está matando a caixa dele para te pagar. Isso também serve para fundo de tijolo, mas é assunto para uma outra conversa. Perfeito? Ufa, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixa o like, compartilhe com quem você acha que tem interesse e vejo vocês na próxima.